Bom dia, querido amigo, querida família da Igreja Central de Brasília. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez, nesse momento especial, onde iremos abrir a palavra do Senhor e deixar que Ele toque profundamente a nossa vida. Esse é o momento de você agora ir lá na sua estante, ou quem sabe lá no seu quarto. Pegue agora a sua Bíblia, a minha Bíblia está aqui. Pegue lá a sua Bíblia. Pegue a Bíblia que nós iremos trabalhar e deixar que o Senhor realmente venha inundar o nosso coração. Temos verdades maravilhosas, o Senhor sempre nos dirige, o Senhor sempre está na condução da nossa vida. Em nenhum momento o Senhor Deus, Ele se afasta dos seus filhos. Pelo contrário, em todos os momentos o Senhor se aproxima. Ele tem o desejo, Ele tem a intenção, o amor vem dEle, o interesse é dEle em amar você, em cuidar de você. E mais uma vez, o Senhor tem uma mensagem para colocar em nosso coração. Eu quero convidá-lo a mais uma oração, para que o Espírito Santo nos conduza através da leitura e do estudo da palavra do Senhor. Podemos orar? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Bom Pai que está nos altos céus, nesse momento, Senhor, paramos em mais uma oração, mais uma vez que levamos os nossos pensamentos, o nosso coração diante do Senhor. Aqui a Tua palavra está aberta, a Bíblia, e nós queremos aprender mais uma vez. Precisamos do Senhor, precisamos do poder do Espírito Santo, precisamos sempre da Tua condução. Ó Pai amado, venha abraçar e venha estar presente com cada pessoa. Que a Tua graça inunde cada coração. E no tema de hoje, a gente venha crescer fielmente com o Senhor. Fique ao nosso lado, dirija, conduza, toque o nosso coração, nos leve, Senhor, a uma prática de vida, nos leve realmente a avançar ao seu lado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido amigo, querida família da Igreja Central de Brasília, é muito bom mais um sábado pela manhã estarmos avançando com o estudo da palavra do Senhor. Você sabe que nós estamos em uma série especial, uma série que tem como título Por Amor. Esse é o nosso segundo tema e o tema de hoje é fidelidade em tempos de crise. Como que se move um coração? Como que se move os nossos desejos? Como que se move a nossa intenção em um momento em que todos nós estamos passando? É complexo para a sua família, é complexo para a minha família, para o vizinho, para a pessoa que está distante, para qualquer pessoa, não só no Brasil, em todo o mundo. Nós estamos realmente vivendo algo que nunca, em nenhum momento, imaginaríamos. Mas eu tenho uma certeza que é muito forte aqui em meu coração. O Senhor Deus está ao nosso lado. Amém por isso? Você pode dizer aí na sua casa, amém, Deus seja louvado. É isso mesmo, Deus seja louvado, porque nós estamos passando por esse momento na condução do Senhor, ao lado dEle, firmes na rocha que é Cristo Jesus. Quando falamos sobre a condução de Deus, que Deus é esse? Eu quero apenas aqui, a título de introdução, colocar confiança no seu coração e já ir aqui para o primeiro texto, que está lá em Isaías capítulo 40. O Isaías capítulo 40, esse livro, profeta Isaías, ele fala sobre a grandiosidade de Deus. Que Deus é muito maior do que os seus problemas. Deus é muito maior do que aquilo que mexe com os seus pensamentos. Ele está acima de todas as coisas. Deus é o Deus Criador. A Ele pertence todo o universo. E olha o que diz aqui no capítulo 40. Já vá à sua Bíblia. Quem sabe você pode pegar aí uma caneta, um lápis e anotar esses textos que nós iremos essa manhã trabalhar na palavra do Senhor. Então, vá à sua Bíblia, capítulo 40 do livro de Isaías, o verso 12 diz assim, é uma pergunta: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus,
a palmo. Olha que impressionante. Quem é que pode medir toda a água que existe no planeta Terra em sua mão, na concha da sua mão? Quem pode medir o universo a palmos? Olha a grandiosidade desse Deus. O verso 15 diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. Olha que impressionante isso, não? Em outras palavras, somos pequenos, um grão de pó, um pingo que cai de um balde. Olha a grandiosidade de Deus, e Ele está no comando de todo o universo. É por isso que Ele pode muito bem olhar para você, olhar para a sua vida e cuidar poderosamente de cada dia da sua existência. Eu quero levar você para um outro texto da Bíblia. Vamos para Apocalipse. Lá no final da Bíblia, Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo. Não tenha medo ao abrir o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse fala sobre Jesus Cristo, sobre os atos de Cristo quando Ele ascendeu aos céus. Uma mensagem especial e poderosa para você e para mim. O capítulo 12, a partir do verso 7, fala de uma grande rebelião no céu. Mas antes dessa rebelião que houve no céu, todos viviam em harmonia. Existia ali lealdade, existia fidelidade, existia adoração a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. É impressionante que quando a lealdade existe, quando a fidelidade existe, existe um coração que está próximo de Deus, que está próximo de Cristo Jesus. Lúcifer, esse anjo que habitava o céu, que era um anjo magnífico, era um anjo poderoso, criado por Deus, que tinha na hierarquia dos anjos uma posição de destaque, mas no seu coração brotou algo contrário àquilo que Deus esperava de cada um dos seus filhos. Houve no coração de Lúcifer uma mancha de deslealdade, de infidelidade. Ele se afastou dos desígnios de Deus. E todas as vezes que nós nos afastamos dos desígnios de Deus, em nosso coração começa a brotar sentimentos e pensamentos contrários ao plano do Senhor. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 12, o verso 7, que diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem jamais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás e sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A tragédia: Satanás e seus anjos, eles foram atirados para a terra. E agora a terra, ela entra no cenário cósmico, no cenário universal. Vamos aqui para o verso 10. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Olha que extraordinário. Aqui fala de uma rebelião, mas aqui também fala de uma vitória. Aqui fala de Cristo, aqui fala dos vencedores em Cristo Jesus. O verso 12 diz: por isso festejai, ó céu, e vós que nelas habitais. E aí vem uma realidade para cada um dos filhos de Deus nessa terra. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, com grande cólera, sabendo que pouco tempo
lhe resta. Essa é a realidade apresentada pela Bíblia. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que há um fim da história, e o fim da história será com a volta de Cristo Jesus. Satanás sabe que ao longo desse período, muitas pessoas no coração irão viver essa realidade de decisão. Ou vão seguir a Cristo, ou vão seguir o inimigo de Cristo. Há um grande conflito. E a Bíblia apresenta que há uma grande decisão para cada ser humano tomar: a lealdade, a fidelidade ao Senhor. O texto de Apocalipse, ele falou que o inimigo foi atirado para a terra. E agora vamos lá para Gênesis capítulo 3. Quero que você acompanhe comigo aqui agora Gênesis capítulo 3. Vamos para o início de todas as coisas. Gênesis capítulo 3, o verso 1 em diante diz assim: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do que está no jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha esse diálogo, olha essa narrativa, que impressionante. Deus criou o planeta Terra perfeito em 6 dias. No final dos 6 dias, Ele fez o ser humano. No 7º dia da criação, Ele separou esse dia, que é o sábado, e o tornou santo, para que nesse dia o ser humano tivesse um encontro especial com o seu Criador. E nesses 7 dias da criação, em todos eles, no final de cada dia, Deus, Ele declarava que tudo aquilo era muito bom. E é claro que depois da criação de Adão e de Eva, Deus chamou os seus 2 filhos, os 2 primeiros seres humanos, e conversou com eles, e começou a ensiná-los sobre a grandiosidade do amor de Deus. Falou sobre o sábado, do encontro semanal que eles teriam com o Senhor. Deus também falou deste local que nós acabamos de ler aqui em Gênesis capítulo 3. Uma árvore no meio do jardim, aonde Deus falou: de todas vocês têm liberdade, comam livremente do fruto de todas as árvores, mas esta árvore não pertence a vocês. Deus havia deixado bem claro que a essa árvore havia ali uma negação de Deus em relação ao se aproximar e a colher dos seus frutos. E quando vemos aqui na narração entre Eva e a serpente, e sabemos que a serpente estava sendo usada pelo inimigo, e os bastidores eram o grande conflito. Satanás estava aqui conversando com Eva, levando Eva a desobedecer, levando Eva a ser desleal a Deus, levando Eva a realmente virar os olhos e ser infiel ao Senhor. Olha que impressionante. E Eva, ela declara de uma forma assim, bem clara, dizendo: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Eles sabiam. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Desde que Adão e Eva caíram, surgiram os elementos de desconfiança, surgiram os elementos de deslealdade, permeando a existência humana. Um sentimento começou a surgir no coração de Adão.
surgir no coração de Eva, eles se sentiram estranhos, eles se sentiram diferentes. Eles começaram a perceber que a desobediência, a deslealdade ao Senhor tinham consequências na vida social deles. Porque agora eles começaram a olhar um para o outro e perceberam que eles estavam nus. Algo diferente no relacionamento deles havia sido maculado. Não era mais a mesma coisa. Olha que impressionante. Quando nós nos afastamos do Senhor, em nosso coração surge a deslealdade, surge a infidelidade, e essa ruptura espiritual interna começou a refletir na rejeição de um para com o outro. Eles se afastaram, eles se esconderam. E sabe, queridos, o egoísmo nasceu no coração do homem. O egoísmo começou a fazer parte dos seus pensamentos. E a partir de então, isso passa a ser uma característica da raça humana. Infelizmente não. E Deus, Ele faz a pergunta. No verso 9, diz assim: chamou o Senhor Deus ao homem, perguntando: aonde vocês estão? Aonde você está? E Adão e Eva respondem, o verso 10 diz assim: e respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A realidade de desobedecer a Deus, a realidade da falta de confiança no Senhor, a deslealdade me leva a ter medo da voz do Senhor. Me leva a ter medo dos planos do Senhor, me leva a me esconder, a me afastar. Olha que situação terrível para o ser humano. É isso que o inimigo quer fazer. Aquele inimigo que começou uma rebelião no céu, lá em Apocalipse capítulo 12, que foi atirado para a terra e agora tenta colocar no seu coração uma rebelião contra Deus, uma deslealdade em relação ao Senhor. O que o inimigo ele tenta fazer é afastar cada vez mais o ser humano de Deus. É fazer com que no coração do ser humano brote o egoísmo, os pensamentos pessoais, o direcionamento pessoal da vida. E assim, o ser humano começa a se esconder do Senhor. O ser humano começa a ter medo da voz do Senhor. Vamos para outros textos da Bíblia. Abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 6, e vemos aqui as consequências. Romanos capítulo 6, o verso 16, lemos assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Aqui está dizendo, aonde você tem o seu coração guardado, ali tem realmente a verdadeira obediência. Se você obedece ao Senhor, o seu coração é dele. Se você não obedece ao Senhor, o seu coração não pertence ao Senhor. Em Romanos ainda, capítulo 7, aí na mesma página, no verso 15, diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo falando, olha que impressionante. Paulo, ele olha para dentro do seu coração, ele reconhece a sua natureza pecaminosa, ele reconhece as suas intenções degradantes. Ele diz: não compreendo o meu próprio agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O inimigo tentando levar o ser humano cada vez mais distante do Senhor. Romanos ainda capítulo 8, o verso 7 diz: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Há incompatibilidade. O ser humano, em
vários anos de afastamento do Senhor, pelas consequências do pecado, nós vivemos a nossa pele, vivemos ao nosso redor, vivemos os nossos sentimentos. Ainda em Romanos capítulo 5, o verso 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Querido amigo, querida família da Igreja Central de Brasília, essa é a situação humana em que nós vivemos. Vivemos em um mundo terrível, mergulhado na incerteza, mergulhado na dúvida, mergulhado na dor, onde a verdade ela é discutida. Não existe mais no meio social, não existe mais uma verdade que as pessoas se arriscam a se agarrar. E hoje as pessoas vivem uma realidade onde cada um busca uma verdade para si. Se nós não pararmos como filhos de Deus e entregarmos a nossa vida constantemente a Ele, nós estaremos mergulhados nesse mundo, batendo a nossa cabeça para cá e para lá, sofrendo diariamente. E Deus, com um tesouro maravilhoso, querendo oferecer para você todos os dias. Pelas consequências do pecado, nós somos afastados do Senhor. Em nosso coração existem sentimentos terríveis, sentimentos do orgulho, o sentimento da deslealdade, da infidelidade, sentimentos do egoísmo, aonde eu olho para aquilo que eu tenho e eu quero reter cada vez mais, eu quero segurar cada vez mais. Isso me afasta cada vez do Senhor Jesus. Mas Deus é extraordinário. Ele entrou na esfera humana e agora oferece um plano extraordinário de salvação. Um plano que afeta você, que afeta a mim, que trabalha no seu coração, que trabalha no meu coração. É o plano de resgate, é o plano de redenção. Há uma promessa maravilhosa de Cristo para todos os seres humanos. E a promessa é o que nós encontramos lá em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Há uma promessa grandiosa. Este mundo é passageiro. E Deus, Ele um dia irá resgatar você. Cristo Jesus virá para buscar os seus filhos. E sabe, meus queridos, enquanto estivermos aqui nesse mundo, Deus, Ele trabalha constantemente no seu coração, no meu coração. O meu coração é pecaminoso. O meu coração muitas vezes é rebelde com o Senhor. E Deus quer restaurar na minha vida a sua imagem. Deus, Ele quer transformar a minha vida. Eu quero levar você para outros textos da Bíblia. Então pegue a sua Bíblia novamente e vamos agora para 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3, o verso 18, que diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Há uma promessa de transformação. Quando nós vamos até Cristo, quando contemplamos a Cristo, nós somos transformados. Querido, nunca diga que há uma situação impossível. Nunca diga que o coração é duro demais. Nunca diga que os pensamentos, eles estão fechados. Nunca diga isso. Pelo contrário, abra sempre o seu coração, dê a oportunidade a Cristo Jesus. Ao contemplar a Cristo, nós somos transformados. É o que o texto da Bíblia acabou de dizer. Transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Louvamos ao Senhor por isso,
que o nosso coração não precisa ser desleal continuamente. O nosso coração não precisa ser egoísta todos os dias. O nosso coração não precisa viver mergulhado na infidelidade. Nós podemos ser transformados ao contemplar a Cristo Jesus. Vamos para um outro texto. Colossenses capítulo 3, o verso 10. Abra lá a sua Bíblia, anote esses textos. Colossenses capítulo 3, o verso 10. Ele diz assim: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Isso não é extraordinário? A esperança de sermos revestidos na imagem daquele que nos criou, nos levando a uma experiência especial com Ele. Voltando lá em 1 Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 4, o verso 1 e 2 diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Aqui está. Deus, Ele quer encontrar filhos fiéis no planeta Terra. Deus quer encontrar verdadeiros despenseiros. E a palavra para despenseiros aqui é mordomos. Você sabe o que é um mordomo, não sabe? Mordomo é aquele que cuida dos bens do Senhor. Os bens não são do mordomo, e o mordomo sabe muito bem disso, mas ele os cuida como se fosse dele, com todo carinho, com todo amor. E Deus está à procura de verdadeiros mordomos, que sejam fiéis, fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra e fiéis às pessoas que rodeiam. É impressionante que em toda a palavra de Deus, nós vemos esta realidade. O Senhor Deus querendo trazer o povo de volta para a fidelidade, para a lealdade, para a verdadeira adoração ao Senhor. E nós iremos agora analisar alguns textos da Bíblia, de alguns personagens, de alguns movimentos especiais, aonde o povo foi chamado, aonde a pessoa foi chamada para exercer fidelidade ao Senhor, para exercer lealdade ao Senhor, para entregar aquilo que pertence ao Senhor. Vamos ao primeiro personagem, é lá em Gênesis, capítulo 14. Aqui vemos esse grande personagem, esse grande homem da Bíblia, Abraão. Abraão, ele realmente foi um homem usado por Deus. Não porque Deus simplesmente queria usar Abraão, mas porque Abraão permitiu ser usado por Deus. Aqui está toda o segredo da vida de Abraão. Ele permitiu ser usado pelo Senhor. E quando você permitir que Deus entre em sua vida, milagres, histórias extraordinárias acontecerão na sua vida ao lado de Cristo. Aqui vemos Abraão. Abraão, ele se divide do seu parente Ló. E agora Ló vai para uma terra e Abraão fica em outro local. Mas um problema acontece. Nessa época existiam muitas intrigas. As pessoas queriam conquistar, guerras. E a região onde Ló morava foi conquistada por um rei. E Ló agora foi levado cativo. E Abraão sai em defesa do seu parente. E Ló, ele consegue trazer de volta, Abraão consegue trazer de volta a Ló. E libertar todas aquelas pessoas. E agora Abraão, ele tem uma grande quantidade de bens pela sua conquista. Mas sabe o que Abraão faz? Olha que impressionante. Aquele que está próximo do Senhor
em sua primeira atitude em resposta às bênçãos de Deus, é ser fiel a Ele, é ser leal a Ele. E vamos ler aqui o que diz no capítulo 14, do verso 18 em diante, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários em tuas mãos. Palavras de bênçãos, dizendo: Abraão, seja bendito pelo Deus Criador e por tudo que Ele tem feito e faz na tua vida. E aqui no finalzinho do verso 20 diz: E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Isso não é extraordinário? A resposta daquele que está perto do Senhor, aquele que está realmente em relacionamento profundo com o Senhor, é uma resposta de fidelidade, é uma resposta de entrega. E diz aqui: de tudo aquilo que Abraão recebeu, da sua conquista, ele não levou para a sua casa, ele não queria aumentar o seu patrimônio, simplesmente ele parou, adorou ao Senhor e devolveu o seu dízimo. Vamos para um outro texto. Vamos aqui para a história de Jacó. Então vamos para, aqui em Gênesis ainda capítulo 28, Jacó ele está em fuga. E você sabe o contexto, ele rouba a primogenitura do seu irmão mais velho, Esaú, e agora para não morrer ele foge. E nessa fuga ele tem um encontro com Deus. E esse encontro com Deus é extraordinário. Porque Deus, Ele quer abençoar Jacó. Deus, Ele quer cuidar de Jacó. E agora na narrativa aqui do capítulo 28, nós não vamos ler todo o capítulo 28, mas aqui Deus, Ele se revela e Deus diz assim para Jacó: Jacó, eu aqui separei. E você depois pode encontrar esses elementos na leitura do capítulo 28. Deus falou assim: Jacó, eu te darei a terra, fica tranquilo. Eu te darei a terra, Jacó, eu estou com você todos os dias. Jacó, eu trarei você de volta para essa terra. Você está fugindo, mas um dia você vai voltar para essa terra, porque eu vou trazer você de volta para essa terra. Outra realidade encontrada aqui da resposta de Deus para Jacó. Deus diz: Jacó, eu não vou abandonar você. Que Deus grandioso esse, não? Eu farei aquilo que prometo a você, Jacó. Essas são as ações de Deus. Jacó temeroso, fugitivo, se escondendo, e Deus se aproxima de Jacó e diz: Jacó, eu estou com você todos os dias. Você não está sozinho, você não está solitário, eu vou acompanhar você, eu não abandonei você, as minhas promessas são reais na sua vida. Eu creio que você pode se apropriar dessas bênçãos de Deus também. As promessas de Deus são reais para a sua vida. O que Deus falou para Jacó, Ele fala para você hoje, que Ele não vai abandonar você, que Ele não vai deixar você solitário, pelo contrário, vai estar com você todos os dias. Vamos para o verso 21 e o verso 22. Depois que Jacó ouviu toda a declaração de Deus, qual foi a resposta de Jacó? Jacó diz assim: de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Olha que extraordinário isso aqui. A relação entre um ser humano que entrega tudo a Deus, que confia nele a sua vida, a resposta é uma resposta de fidelidade, é uma resposta de lealdade, é uma resposta de arrancar do coração o completo egoísmo. Nesses dois versos, Jacó declara um comprometimento com o Senhor, ele dizendo:
o Senhor será o meu Deus. Jacó declara adoração sincera e verdadeira ao Deus dos céus. Jacó, ele devolve o que pertence ao Senhor. O dízimo é uma relação de entrega, é uma relação de confiança que Deus estabeleceu para o seu povo. Vamos para Levíticos, capítulo 27. Abra sua Bíblia em Levíticos, capítulo 27. Levíticos 27, o verso 30. Aqui nós vemos já um povo errante pelo deserto, nós já vemos um sistema sendo montado de adoração, o tabernáculo, os sacerdotes, a estrutura de adoração, e Deus diz assim, capítulo 27 de Levíticos, verso 30 diz, também todas as dizimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Elas são santas ao Senhor. A Bíblia declara que o dízimo é santo, como também declara que o sábado é santo. E por serem santos, há implicações poderosas para a nossa vida, para o seu relacionamento com Ele. Ao você devolver o dízimo, você está entrando em um relacionamento de santidade com Deus. Um relacionamento de entrega, de ser diferente, de ser separado, porque ser santo é ser separado, é ser diferente de tudo aquilo que o mundo está nos dizendo. Eu creio na condução do Senhor, é por isso que eu entro em lealdade profunda com Ele. Em Números capítulo 18, Deus, Ele estabelece o destino também deste dízimo. Números capítulo 18, o verso 21 diz, aos filhos de Levi, os sacerdotes, aqueles que ministram no templo, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Como ele é usado hoje? Como esse valor de 10%, ele é usado hoje? Nós não temos mais aquele serviço do santuário no passado, mas nós temos hoje a igreja de Deus, a igreja que conduz a mensagem do Senhor, a mensagem de salvação, a mensagem de esperança, o remanescente de Deus. Deus, Ele definiu que o dízimo é santo, e Ele tem um destino específico para aqueles que proclamam a mensagem do Evangelho. E quando você vai lá em 1 Coríntios capítulo 9, o verso 13 e 14 diz, aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Eu quero mostrar para você, em uma tela, que você vai agora receber aí na transmissão, essa tela você tem aqui a distribuição do dízimo. Algumas pessoas pensam assim, que todo o valor que eu entrego na igreja, que eu devolvo ao Senhor pela minha fidelidade, que é o valor de 10% da minha entrada bruta ou dos meus ganhos, algumas pessoas pensam que fica 100% na igreja. Em relação aqui à nossa realidade, Igreja Central de Brasília, algumas pessoas pensam que esse valor, ele fica 100% aqui na Igreja Central de Brasília, ou uma porcentagem fica aqui na igreja e outra porcentagem vai para fazer frente a outras realidades da igreja no mundo afora. Mas olha que impressionante. O dízimo, o valor que você entrega aqui na igreja, ele não fica nada na igreja local. Ele acompanha uma distribuição em percentuais que atende o mundo inteiro. Então acompanha aí. Você vê que 2% daquilo que você entrega como dízimo aqui na igreja local, 2%, ele vai atender às demandas mundiais, para fazer frente aos obreiros, aos professores, aos médicos, aos pastores, de uma esfera mundial.
Então você pode colocar no seu coração que o dízimo que você deposita aqui, que você entrega aqui, está atendendo a obra mundial, está realmente fazendo com que a igreja avance em todo o planeta. 9%, ele fica no contexto regional da América do Sul, ou no território administrado pela divisão sul-americana, que é um escritório da igreja que administra essa parte sul do planeta, desde lá do Equador até a ponta aqui da Argentina, do Chile. 8 países são administrados por essa sede chamada divisão sul-americana, e 9% do seu dízimo entregue na igreja vai para que esta sede administrativa faça com que a obra ela cresça e se espalhe nesse território. 9% fica em uma região chamada UCOB. Quem sabe esses nomes para algumas pessoas é um pouco diferente, mas é uma região administrativa no centro-oeste aqui do Brasil, que compreende alguns estados, como estados do Tocantins, o estado aqui de Goiás, do Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Essa é a região da UCOB, ou seja, União Centro-Oeste Brasileira. 9% vai para essa sede administrativa que usa esses recursos para o avanço da obra, através de pastores, obreiros, médicos, professores, que são pagos para pregar o Evangelho. 1,5% vai para a formação de pastores, no ensino superior, nas universidades que nós temos aqui na América do Sul. Outro 1,5% vai para a instituição do internato que fica aqui em Goiás, próximo aqui de Anápolis, o IABC. 2,5% você está contribuindo com o seu dízimo para a Rádio Novo Tempo, para a TV Novo Tempo, para que lá a mensagem continue sendo pregada. E outros 1,5% é para a obra de publicações, ou seja, da mensagem impressa, da literatura que chega na sua casa, vários livros para enriquecer o seu conhecimento espiritual. E 73% fica no território aonde nós fazemos parte como igreja, para suprir as necessidades locais em relação aos frentes dos seus obreiros, pastores, professores e aqueles que vivem do Evangelho. Sabem, queridos, quando nós olhamos para essa realidade, eu quero levar você a um texto da Bíblia, Efésios capítulo 1. Vamos lá para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, lá mais para o final da Bíblia, Efésios capítulo 1, o verso 4. Capítulo 1, o verso 4 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Deus, Ele nos escolheu para sermos santos. Deus nos separou para uma obra extraordinária. Deus separou para você para viver essa realidade, para se afastar da infidelidade, para se afastar do egoísmo, da deslealdade. Deus quer fazer com que o seu coração volte para a realidade da criação, aonde Deus realmente tem um relacionamento especial e profundo com os seus filhos. Santo, como já havia falado, é estar separado, é ser diferente de alguns aspectos. Sabe, a igreja primitiva, esses grandes personagens da igreja e da Bíblia, como Abraão, José, Paulo, Moisés e tantos outros, eles não tinham dúvidas do que é ser diferente. Eles não tinham dúvidas do que é ser separado. Eles sabiam o que é realmente andar nos caminhos do Senhor. Eles sabiam o que é a verdadeira lealdade. É por isso que eles avançavam em fidelidade. É por isso que de tudo aquilo que eles tinham,
eles devolviam 10% que pertenciam ao Senhor. Hoje, parece que algumas pessoas, elas não querem ser diferentes, mas querem ser igual a todos. Querem andar, quem sabe, no movimento do mundo, nos interesses que esse mundo oferece. Mas Deus chama os seus filhos, Deus chama a sua igreja, Deus chama você, querido, essa manhã. Deus tem um convite especial para a você essa manhã. O convite da lealdade, o convite da fidelidade, o convite para andar nos caminhos do Senhor, se aprofundando cada vez mais nele. Eu quero aqui, de uma forma assim bem especial e carinhosa, conversar um pouco com você. Como que está a sua fidelidade ao Senhor? Eu sei que você é fiel a Deus nos dízimos, já há algum tempo, e Deus seja louvado por isso. Continue fiel ao Senhor, continue devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. E você percebe que quanto mais você se aprofunda em fidelidade a Deus, mais Deus cuida de você. Não que Ele precise disso para devolver algo, não, mas é como resposta por tudo aquilo que Ele já fez por você. Mas quem sabe, eu posso estar falando para alguém que ainda não avançou em fidelidade, que ainda não compreendeu esse relacionamento, ainda não teve essa experiência de devolver o seu dízimo ao Senhor. Eu quero, querido, apelar ao seu coração. Volte-se para Deus, volte-se para Ele de uma forma especial, abra o seu coração, deixe Ele realizar a obra maravilhosa em sua vida, porque assim você irá compreender o que é avançar junto com o Senhor. Porque você não decide hoje, quem sabe aí com a sua família, com os seus filhos, porque você não decide hoje devolver o seu dízimo de tudo aquilo que Deus concede a você, em resposta a Ele, em adoração a Ele, porque você não decide agora dizer: Senhor, eu quero ser fiel, eu quero devolver o meu dízimo, eu não devolvi, eu não tenho essa experiência, eu quero ter essa experiência na minha vida. Esse é o seu momento, é agora, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Há um perigo. E sabe, queridos, há um perigo que o inimigo coloca como uma grande armadilha. E eu escuto isso de algumas pessoas. Alguns dizem assim: ah, pastor, as coisas estão difíceis. Quando elas ficarem melhor, quando melhorarem, aí sim eu vou avançar com fidelidade. Algumas pessoas dizem assim: pastor, quando eu resolver algumas coisas na minha vida, na minha casa, com os meus amigos, no meu trabalho, nos meus estudos, aí eu vou ter mais liberdade para avançar com o Senhor. Sabe quando você vai avançar com o Senhor? Se você continuar nesse caminho, nunca. Porque você sempre vai estar postergando, sempre jogando para frente, sempre esperando uma situação, sempre esperando, quem sabe, uma coisa mudar aqui e ali. A entrega tem que ser agora, tem que ser nesse momento. O Senhor chama você para ter uma experiência. E quando nós entramos em experiência com o Senhor, Ele começa a organizar a nossa vida, Ele começa a organizar as nossas finanças, começa a organizar a nossa família, os nossos estudos, o nosso trabalho. Avance com fé. Querido, esse é um convite para você ser fiel a Deus. Quem sabe você já teve essa experiência e por algum motivo você deixou. Volte a ser fiel ao Senhor. Nós vamos ouvir uma música agora. Essa música é uma música especial para você, a Vanessa vai cantar. Enquanto ela estiver cantando, é o momento para você refletir, para você pensar, para você abrir o seu coração, para realmente reconhecer o que Deus quer fazer na sua vida. A volta para os braços de Cristo, a volta para os braços do Pai, em fidelidade, em lealdade a Ele. Pare nesse momento,
abra o seu coração e deixe o Senhor falar com você. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso ser forte, pois muito a que enfrentar. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros, e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Obrigado, Vanessa, por essa bela melodia que tocou profundamente o nosso coração. Nós precisamos viver todos os nossos dias nas mãos de Cristo Jesus. Querido amigo, querida família da Igreja Central de Brasília, você que está nos assistindo, hoje Deus, Ele faz um convite especial para você. Um convite de fidelidade, um convite de entrega, um convite de lealdade ao Senhor, para arrancar do nosso coração toda a barreira, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, todo o egoísmo. Ele quer realmente tocar profundamente na sua vida, no seu coração. Hoje falamos sobre fidelidade, e são nos tempos de crise que nós aprendemos
a confiar no Senhor. É nos tempos assim que nós crescemos espiritualmente. Avance com fé, sabendo que Ele está ao seu lado sempre. Avance com fé e realmente agradeça ao Senhor. Devolva a Ele em gratidão, em adoração, por tudo aquilo que Ele faz por você. Eu vou orar nesse momento. E aqui nós temos, quem sabe, 3 grupos de pessoas. Nós temos aqueles nossos irmãos e queridos que já há muitos anos mantêm a regularidade em relação à sua entrega, em relação ao seu dízimo. Esse é o primeiro grupo. Eu vou orar por você. O segundo grupo é para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade. Quem sabe por uma situação externa, ou quem sabe por falta de entendimento, ainda não tiveram esse relacionamento de confiança e ainda não experimentaram em devolver o dízimo. Para você que ainda não devolveu o seu dízimo ao Senhor, esse é o segundo grupo. O terceiro grupo é para aqueles que já viveram essa realidade, que já devolveram o seu dízimo e por alguma situação pararam no meio do caminho. Cristo hoje convida você para voltar a ter essa experiência. Podemos orar por isso? Você já está com a sua família e quem sabe, querido, o sábado, o dia de hoje vai ser um sábado de reflexão. Eu apelo ao seu coração, para o pai, para a mãe, para o jovem, porque você não para em família para conversar sobre isso, para ensinar os seus filhos esse resgate do amor de Cristo Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai bondoso que está nos altos céus, obrigado porque mais uma vez a Tua palavra, ela fala forte ao nosso coração, que nós precisamos retornar ao Senhor, retornar aos Teus braços, e somente assim nós estaremos longe das armadilhas do inimigo, que nos coloca o egoísmo, que nos coloca a infidelidade, a deslealdade, a desobediência. Senhor, nós queremos estar longe disso, nós queremos estar junto ao Senhor, sendo preparados para a eternidade. A Bíblia, ela nos diz que o dízimo é santo, e todas as vezes que eu me relaciono com algo santo, o Senhor também me torna santo, me torna separado, me torna diferente daquilo que o mundo vive. Aqui nós temos pessoas, famílias especiais. Aquele, Senhor, que há muitos anos vivem essa experiência, continue ao lado deles, fortalecendo cada mês, cada semana, cada dia essa decisão. Dizendo a eles que o Senhor está acompanhando, está confortando, está abençoando. Aqui também, Senhor, nós temos um grupo de pessoas que por alguma situação ainda não compreenderam, não foram ensinados. Ó bondoso Pai, toque nesse coração, para que essa experiência de santidade, de serem separados e serem fiéis ao Senhor no dízimo, realmente venha fazer parte da vida deles. Esteja ao lado, cuidando, abençoando e abrindo as portas e se mostrando como um Deus real e poderoso. Resgate, Senhor, alguns dos nossos irmãos, dos teus filhinhos queridos, que pelo meio do caminho abandonaram esse relacionamento, já foram, quem sabe, dizimistas, mas agora, ó bondoso Pai, por alguma situação, abandonaram. Que eles sejam fortalecidos a restabelecerem esse relacionamento de confiança com o Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe a cada família, em nome de Cristo Jesus. Amém. Querida igreja, que Deus abençoe você, continue firme, confiando sempre na condução do Senhor.